Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que parece ficção científica, mas é uma realidade preocupante que afeta a todos nós, mesmo que você nunca tenha saído da Terra. Imagine o seguinte cenário. Você olha para o céu noturno, vê as estrelas, a Lua, talvez um satélite passando e pensa na imensidão do espaço. Mas e se eu te dissesse que, lá em cima, existe uma quantidade assustadora de lixo? Sim, lixo. E não estamos falando de sacolas plásticas flutuando, mas de pedaços de metal, satélites desativados e fragmentos de foguetes que podem nos prender aqui na Terra. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a Síndrome de Kessler pode causar. Fique comigo até o final para entender como essa ameaça silenciosa pode mudar nosso futuro no espaço e o que está sendo feito para evitar o pior. Você está pronto para desvendar esse mistério cósmico? Prepare-se para uma jornada que vai te fazer olhar para o céu com outros olhos. Para começar, vamos entender o que exatamente é esse tal de lixo espacial. Basicamente, é qualquer objeto feito por humanos que está em órbita ao redor da Terra, mas que não serve mais para nada. Pense em satélites antigos que pararam de funcionar, pedaços de foguetes que se soltaram durante lançamentos, ferramentas que astronautas perderam no espaço e até mesmo minúsculas lascas de tinta que se desprendem das naves. Parece inofensivo, certo? Errado. O grande problema é a velocidade. Esses objetos, por menores que sejam, viajam a velocidades incríveis, superiores a 28.000 km/h. Isso significa que um pedacinho de tinta pode ter o impacto de uma bala de canhão, capaz de perfurar até mesmo as paredes de uma estação espacial, como a Estação Espacial Internacional, ISS, que precisa constantemente realizar manobras para desviar de detritos. A história do lixo espacial começou junto com a era espacial, em 1957, quando o primeiro satélite, o Sputnik, foi lançado pela União Soviética, marcando o início de uma nova era para a humanidade. Desde então, enviamos milhares de foguetes, naves e satélites para o espaço, cada um deixando sua marca, e, infelizmente, também seus resíduos. A maioria desses objetos continua lá, girando em torno do nosso planeta, em diferentes altitudes e velocidades. A Agência Espacial Europeia, a ESA, que monitora ativamente esses detritos, estima que existam cerca de 900.000 objetos maiores que 1 centímetro em órbita, sem contar os milhões de fragmentos ainda menores, que são praticamente impossíveis de rastrear individualmente. Para se ter uma ideia da dimensão, se somarmos todos os objetos rastreáveis, que são aqueles maiores que 10 centímetros, temos mais de 34.000 deles. E os objetos entre 1 e 10 centímetros, que são cerca de 900.000, já são um perigo considerável. Abaixo de 1 centímetro, estima-se que existam mais de 128 milhões de fragmentos. É como se tivéssemos criado um anel de detritos ao redor da Terra, uma espécie de lixão orbital, e ele só cresce a cada novo lançamento ou colisão, tornando o ambiente espacial cada vez mais congestionado e perigoso. Mas como esse lixo se forma? Existem algumas causas principais, e é importante entender cada uma delas para compreendermos a dimensão do problema. A primeira e mais óbvia são os satélites mortos. Assim como qualquer equipamento eletrônico, os satélites têm uma vida útil limitada. Quando suas baterias acabam, seus sistemas falham, ou eles simplesmente param de funcionar. Eles se tornam fantasmas no espaço, sem controle e sem função. No início da exploração espacial, havia uma crença ingênua de que esses objetos simplesmente cairiam e se desintegrariam na atmosfera terrestre. No entanto, muitos deles, especialmente aqueles em órbitas mais altas, podem permanecer lá por centenas ou até milhares de anos, representando um perigo constante para satélites ativos e missões tripuladas. Outra causa são os equipamentos perdidos. Parece cena de filme, mas astronautas,
durante suas caminhadas espaciais para realizar reparos ou instalações, podem acidentalmente perder ferramentas ou outros objetos. Em 2008, por exemplo, uma caixa de ferramentas escapou das mãos da astronauta Heidemarie Stephanie Schimm-Pieper e ficou quase um ano em órbita antes de se desintegrar ao reentrar na atmosfera. Pequenos objetos como parafusos, luvas, câmeras e até mesmo sacos de lixo já foram perdidos e se tornaram parte desse crescente problema, cada um deles uma potencial ameaça de colisão. Temos também os estágios de foguetes, que são as partes dos foguetes que se separam após o lançamento uma vez que cumpriram sua função de impulsionar a carga útil para o espaço. Alguns desses estágios são projetados para cair de volta na Terra em áreas desabitadas, geralmente sobre os oceanos, para evitar danos. No entanto, outros permanecem em órbita, especialmente os estágios superiores que atingem altitudes mais elevadas. O problema é que esses estágios podem conter restos de combustível, o que os torna instáveis e sujeitos a explosões inesperadas. Uma única explosão de um estágio de foguete pode gerar milhares de novos fragmentos, espalhando ainda mais detritos pelo espaço e aumentando exponencialmente o risco de colisões. É um ciclo vicioso. Mais lixo gera mais colisões, que geram mais lixo. E infelizmente não podemos esquecer do armamento. Ao longo da história, diversos países realizaram testes com armas antissatélites, destruindo seus próprios satélites em órbita para demonstrar poderio militar ou testar novas tecnologias. Esses testes, embora proibidos por tratados internacionais e amplamente condenados pela comunidade científica, geraram nuvens imensas de detritos, que se espalham e permanecem em órbita por décadas, ou até séculos. Um exemplo notório foi o teste chinês de 2007, que destruiu um satélite meteorológico e criou mais de 3.000 fragmentos rastreáveis, além de milhões de outros menores que continuam a ameaçar a Estação Espacial Internacional e outros satélites. Mais recentemente, em 2021, a Rússia também realizou um teste semelhante, gerando mais de 1.500 fragmentos rastreáveis. É um cenário complexo e multifacetado, onde cada ação no espaço, por menor que seja, pode ter consequências duradouras e impactar a segurança de todos os países que dependem da infraestrutura espacial. A responsabilidade é imensa e a necessidade de cooperação internacional é mais urgente do que nunca. Agora que sabemos o que é o lixo espacial e de onde ele vem, vamos falar sobre o porquê ele é tão perigoso e por que ele representa uma ameaça real para o nosso futuro, tanto no espaço quanto aqui na Terra. O risco mais óbvio e imediato é a colisão. Imagine um satélite de comunicação, essencial para o seu celular, para a navegação GPS, para a previsão do tempo, para as transmissões de televisão, ou até mesmo para as operações militares e de segurança nacional, sendo atingido por um pedaço de lixo espacial. O resultado seria catastrófico, não só para o satélite em si, que seria destruído e se transformaria em mais lixo, mas também para tudo que depende dele aqui na Terra. A economia global, a segurança, a ciência e até mesmo a nossa vida cotidiana seriam severamente impactadas. Desde 1961, já tivemos mais de 560 eventos de fragmentação no espaço, a maioria causada por explosões de satélites ou estágios de foguetes, muitas vezes devido a falhas internas ou restos de combustível. Colisões diretas entre objetos grandes são mais raras, mas quando acontecem, o impacto é devastador. Um exemplo marcante foi a colisão que ocorreu em 2009 entre o satélite russo Cosmos 251, que estava inativo e sem controle, e o satélite Iridium 33, que estava ativo e em pleno funcionamento. Essa única colisão, que aconteceu a uma velocidade relativa de mais de 40.000 km/h, criou mais de 2.000 fragmentos rastreáveis, que se somaram ao problema existente, criando um efeito dominó perigoso e imprevisível. Cada um desses fragmentos, por menor que seja, é uma bala em potencial,
capaz de causar danos irreparáveis. E é aqui que entra a temida Síndrome de Kessler. Esse conceito, proposto pelo cientista da NASA Donald Kessler em 1978, descreve um cenário apocalíptico que, embora ainda não tenha ocorrido em sua totalidade, é uma preocupação crescente e um pesadelo para os engenheiros espaciais. A Síndrome de Kessler prevê que, se a densidade de objetos em órbita atingir um ponto crítico, uma colisão entre dois objetos pode gerar tantos fragmentos que esses fragmentos, por sua vez, colidirão com outros objetos, criando uma reação em cadeia descontrolada e exponencial. É como um engarrafamento cósmico que se autoalimenta, onde cada batida gera mais e mais destroços, tornando a órbita cada vez mais perigosa e intransitável. O resultado desse cenário? A órbita baixa da Terra, LEO, onde a maioria dos nossos satélites de observação da Terra, comunicação e navegação opera, se tornaria tão cheia de detritos que seria praticamente impossível lançar novas missões, ou até mesmo manter as atuais em funcionamento. A navegação seria um campo minado, e qualquer tentativa de enviar algo para o espaço seria extremamente arriscada. Estaríamos de fato presos na Terra, com sérias consequências para a nossa tecnologia, comunicação, segurança e até mesmo para a nossa capacidade de monitorar o clima e o meio ambiente, que dependem diretamente desses satélites. A exploração espacial, como a conhecemos, seria inviabilizada por décadas ou até séculos, e o acesso ao espaço se tornaria um privilégio do passado. É um cenário assustador, mas que nos força a agir agora. Os riscos não param por aí. Além das colisões de grande porte, existem os perigos dos objetos menores, que são muito mais numerosos e difíceis de rastrear. Micrometeoritos e até mesmo cascas de tinta, que podem parecer insignificantes, viajam a velocidades tão altas que podem danificar seriamente as placas solares dos satélites ativos, comprometendo seu funcionamento e reduzindo sua vida útil. Um pequeno impacto pode causar um buraco na placa solar, diminuindo a capacidade de geração de energia do satélite. Restos de combustível sólido, que flutuam no espaço, são altamente inflamáveis e podem causar explosões secundárias, liberando ainda mais poluentes na atmosfera e criando novos fragmentos, aumentando a densidade de detritos. E, em casos mais extremos, alguns satélites russos mais antigos contêm pilhas nucleares com material radioativo. Se esses satélites reentrassem na atmosfera de forma descontrolada, poderiam causar uma contaminação ambiental grave, com consequências imprevisíveis para a saúde humana e o ecossistema terrestre. É um problema que afeta não só a exploração espacial e a indústria de satélites, mas a nossa vida aqui embaixo, em todos os aspectos, desde a previsão do tempo até a comunicação global. A urgência de encontrar soluções é inegável. Diante de um problema tão complexo e com consequências tão graves, a pergunta que fica é: o que podemos fazer para evitar o pior e garantir um futuro sustentável para a exploração espacial? O maior desafio é, sem dúvida, parar de produzir mais lixo espacial. Com o lançamento de mega constelações de milhares de pequenos satélites, como a Starlink da SpaceX ou a OneWeb, com o objetivo de fornecer internet de alta velocidade para todo o planeta, a preocupação com o aumento do número de detritos só aumenta. No entanto, a comunidade científica, as agências espaciais e empresas privadas estão trabalhando incansavelmente para encontrar soluções, tanto para mitigar a criação de novos detritos, quanto para remover os que já estão lá, transformando o desafio em uma oportunidade para a inovação. Uma das abordagens mais importantes e eficazes é a prevenção. É muito mais fácil e barato evitar a criação de lixo do que removê-lo depois. Muitos satélites modernos são projetados com mecanismos de mudança na órbita ao final de sua vida útil. Isso significa que eles são capazes de realizar manobras para reentrar na atmosfera terrestre de forma controlada e segura, onde se desintegram completamente,
sem deixar rastros perigosos. Essa é uma prática que está se tornando padrão na indústria espacial. Outra solução é a autodestruição programada, onde o satélite é projetado para sair de órbita e se destruir ao entrar em contato com a atmosfera no fim de sua missão, garantindo que não se torne um detrito incontrolável. A passivação é uma técnica crucial que consiste em eliminar as fontes de energia dos satélites desativados, como esvaziar tanques de combustível ou descarregar baterias. Isso reduz significativamente o risco de explosões que gerariam novos fragmentos, um dos maiores contribuintes para o lixo espacial. E, claro, a reutilização de foguetes, popularizada por empresas como a SpaceX, que trazem seus propulsores de volta à Terra para serem usados novamente, é um passo gigantesco para reduzir a quantidade de lixo gerado a cada lançamento. Essa abordagem não só diminui o lixo, mas também torna o acesso ao espaço mais barato e eficiente. Essas práticas, quando adotadas por toda a indústria espacial, podem fazer uma enorme diferença na redução do acúmulo de detritos. Mas e o lixo que já está lá, girando em torno da Terra como uma ameaça constante? Para isso, estão sendo desenvolvidas tecnologias de remoção ativa de detritos, um campo de pesquisa e desenvolvimento que busca soluções inovadoras para limpar o espaço. Algumas ideias parecem saídas de filmes de ficção científica, mas estão em fase de testes e desenvolvimento, mostrando o quão sério o problema é e o quão longe a engenharia espacial está disposta a ir para resolvê-lo. Uma delas é o uso de redes gigantes, lançadas por satélites coletores, para capturar pedaços de lixo e arrastá-los para a atmosfera, onde se desintegrariam. A Agência Espacial Europeia, por exemplo, está desenvolvendo a missão Clear Space 1, que visa capturar um adaptador de carga útil de um foguete Vega e desorbitá-lo. Outra proposta são os arpões, que seriam lançados para prender detritos maiores e inativos, como satélites inteiros, e então puxá-los para fora de órbita. Testes com arpões já foram realizados com sucesso em laboratório e em ambientes simulados. Há também a ideia de lasers de alta potência, que seriam usados para vaporizar a superfície dos fragmentos, criando um pequeno impulso que faria com que perdessem velocidade e caíssem na atmosfera. Essa tecnologia, embora promissora, ainda enfrenta desafios relacionados à precisão e ao consumo de energia. E por fim, os rebocadores espaciais, naves projetadas especificamente para encontrar e empurrar satélites desativados para órbitas mais baixas, onde se desintegrariam de forma segura. Essas missões de reboque seriam cruciais para remover os maiores e mais perigosos pedaços de lixo. É um campo de pesquisa e desenvolvimento intenso, com desafios tecnológicos e financeiros enormes, mas a necessidade é urgente e a inovação está a todo vapor. Além das soluções tecnológicas, a colaboração internacional é fundamental. O lixo espacial não respeita fronteiras, e o problema afeta a todos. Organizações como a ONU, Organização das Nações Unidas, e a ESA, Agência Espacial Europeia, têm trabalhado em conjunto para estabelecer diretrizes e melhores práticas para a mitigação do lixo espacial, incentivando todos os países a adotarem práticas mais responsáveis em suas atividades espaciais. Acordos internacionais e códigos de conduta estão sendo desenvolvidos para garantir que o espaço continue sendo um ambiente seguro para a exploração e utilização pacífica. A conscientização sobre o problema é o primeiro passo para garantir que as futuras gerações possam continuar explorando o espaço sem o risco de estarem presas em um planeta cercado por nossos próprios resíduos. É uma corrida contra o tempo, mas com a inovação, a cooperação global e a responsabilidade, podemos reverter esse cenário e garantir um futuro sustentável para a exploração espacial. Afinal, o espaço é um recurso finito e compartilhado, e é nossa responsabilidade protegê-lo para as próximas gerações de exploradores e cientistas. O futuro da humanidade no espaço depende das decisões que tomamos hoje. Então, como vimos, o lixo espacial é um problema real e crescente, com o potencial de nos prender aqui na Terra.
limitando nossa capacidade de explorar o universo e até mesmo afetando nossa vida diária através da interrupção de serviços essenciais como comunicação, navegação e previsão do tempo. A síndrome de Kessler não é apenas uma teoria distante, mas um alerta urgente sobre o que pode acontecer se não agirmos agora, de forma decisiva e coordenada. A boa notícia é que a ciência e a engenharia estão trabalhando incansavelmente para encontrar soluções inovadoras, desde a prevenção da criação de novos detritos até a remoção ativa dos que já estão lá, transformando esse desafio em uma oportunidade para o avanço tecnológico e a cooperação global. É um desafio global que exige a colaboração de todos os países e organizações espaciais, pois o espaço é um recurso compartilhado e sua sustentabilidade é responsabilidade de todos. A conscientização sobre o problema é fundamental, e é por isso que trazer esse tema para vocês é tão importante. Precisamos entender que cada lançamento, cada satélite, cada pedaço de tecnologia que enviamos para o espaço tem um impacto, e é nosso dever garantir que esse impacto seja positivo e sustentável. O espaço é o nosso próximo grande horizonte, a fronteira final da exploração humana, e precisamos protegê-lo para as futuras gerações de cientistas, astronautas e sonhadores. Afinal, quem não quer continuar sonhando com as estrelas e com as infinitas possibilidades que o universo nos oferece, sem o medo de que um pedaço de lixo possa acabar com tudo? Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo sobre esse tema tão crucial, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar informações importantes para mais pessoas, expandindo o conhecimento e a conscientização sobre os desafios que enfrentamos. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Temos muitos outros vídeos incríveis sobre ciência, tecnologia, o universo e os mistérios que ele guarda, que você vai adorar. Sugiro que você assista agora mesmo ao nosso vídeo sobre tema do próximo vídeo sugerido, que complementa muito bem o que conversamos hoje, explorando ainda mais as maravilhas e os desafios da exploração espacial. O link está na descrição e no card aqui em cima. Muito obrigado por assistir e até a próxima, exploradores do conhecimento. Que o futuro no espaço seja brilhante e livre de detritos.